implementar projetos de proteção à infância em escolas, igrejas, comunidades, enfim, em qualquer lugar que você atue com crianças e famílias. E ainda como ser bem remunerado por isso. Esse é o tema da nossa Hora Exepaz de hoje. Uma Hora Exepaz excepcional. Em outro horário, em outro dia, porque nós queríamos muito trazer essa profissional para que eu quis colocar à noite, a gente quis essa live à noite, para alcançar muitos de vocês que falam que estão trabalhando de manhã, estão cuidando das crianças, enfim. Convidei aqui a Fabiana Souza, que é Master Exepaz, aluna nossa, certificação Master Exepaz, com a sua boneca, que ela também atua com uma boneca, então nós vamos convidá-los aqui para estarem conosco nessa live. Fica até o final para você entender como é possível atuar na causa da proteção à infância, salvar muitas crianças, capacitar pais, capacitar profissionais, ser muito bem remunerado, muito bem remunerada. Tá ok? Já vou aqui colocar o tema da live e vou chamar as convidadas. Como implementar projetos eu colocar assim, em escolas e igrejas e ser Vamos lá, deixa eu só fixar aqui o comentário, tá bom? Já vai compartilhando, já vai compartilhando. Deixa eu convidar aqui Fabiana. Sou Fabiana Santos. É que vai estar contigo no mesmo ambiente? Eu esqueci só de te perguntar isso. Convidadíssima. Vamos lá, gente. Já fiquem preparados para vocês notarem as dicas que nós vamos dar para vocês. Conteúdo riquíssimo da nossa live de hoje, tá? Vamos ver aqui. Fabiana, tá conseguindo entrar? Conseguiu entrar? Fala comigo aqui no direct. Nos comentários. Deixa eu ver se ela consegue entrar, gente. Já te convidei, Fabiana. Deixa eu ver aqui. Fabiana Santos, te convidei novamente. Agora sim. Boa noite, querida. Boa Tudo noite, bem? tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Olha, a boneca está aí contigo ou ela vai entrar no Instagram de Vai novo? entrar também. Ela já tá esperando. Acho que você tem que mandar para ela, né? Isso. Só me diz o Instagram. Olha lá, ela solicitou a Ellen Almeida. Ah, ela já solicitou, né? Já. Deixa eu ver aqui. Ellen com H, né? Ai, Fabiana caiu. Vamos lá, gente. Vai dar certo, vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Convidar a Fabiana novamente. Hoje vamos entregar muito conhecimento para vocês, muito conhecimento mesmo sobre implementação de projetos. Vamos lá. Pronto, Fabiana, você voltou, né? Você tinha Voltei. caído. Isso. Pronto. Deixa eu ver aqui a Ellen. Eu não estou encontrando a Ellen. Ellen, chama de novo. Ellen de quê? Ellen Almeida. Não. Não apareceu para mim aqui. Não apareceu. Mas vamos lá.
Vai dar certo. Ellen com H ou Ellen com E? Deixa eu ver o que é nome. É com H. Tá É. escrito, desculpa, tá escrito Helena Almeida, 0505. Helena Almeida. Ou é Ellen Almeida, 0505. Não aparece pra mim, não. Não. Vamos começar daqui a pouco, você pega direitinho Agora tem que afastar um pouquinho que tá vendo só o seu nariz. Isso, sobe mais o celular ou afasta um pouco mais para aparecer você direitinho. Aí. Pronto. Fabiana, querida, seja muito bem-vinda mais uma vez. Já fizemos uma live, não foi isso? Foi uma que nós fizemos, né? Tem um Foi. tempinho já, tem um tempinho. Já. Mas muito bom receber aqui você novamente, a nossa casa. E fico muito feliz de saber de toda a tua trajetória, teus resultados, quantas pessoas você tem alcançado, quantas crianças, que trabalho tão transformador, tão significante, potente. Mas para quem não te conhece, se apresenta aí, por favor, para as pessoas te conhecerem. Então, sou assistente social, hoje eu sou concursada, mas já estou no processo de transição, né? Depois que eu conheci o projeto Master e Paz. Foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu sou cristã, sou mãe, e hoje eu tenho, graças a Deus, o privilégio de estar trabalhando praticamente, né, só com o embasamento que eu tive e com a certificação. Então, você está atuando atualmente. Conta para o pessoal como está sendo sua atuação agora. Antes você trabalhava como assistente social em CRAS, CREAS, como era? Então, na verdade, eu ainda estou concursada, né? Eu trabalho num CAPS AD, mas na verdade lá tudo começou lá, né? Quando eu comecei a atender mulheres vítimas de violência. E aí, quando você senta no chão, né? Porque eu sou sempre daquela profissional de sentar no chão e começar a ouvir, né? Tudo que elas tinham para falar, e aí do quanto que você vê, né? Fazendo uso abusivo de substância, mas fui abusada. Fazendo uso de álcool, mas fui abusada. E aí eu confesso que eu me deixava, de alguma forma, bem incomodada com isso, né? Mas ainda estou lá. Mas hoje, né, eu posso dizer que eu tenho já uma segunda, né? Uma segunda carta na manga, que a partir do momento que eu passei a fazer a certificação. E aí, então, hoje eu trabalho, né, concursada ainda, já estou, assim, no processo de saída, para poder ficar só com a atuação com as crianças e adolescentes e famílias. E aí, como está a sua atuação hoje como Master Ezepaz? Você está realizando o quê? Para as pessoas entenderem o que você realiza, para saber como você chegou aí, qual é esse caminho que a gente vai mostrar para eles hoje. Então, hoje eu tenho feito muitas palestras. E é engraçado, né, que eu fechei a certificação em 2022. Uma menina tímida, que, né, não conseguia falar. Não que eu estou também nível hard, né? Mas tímida, com medo, né? Falava, ai meu Deus, né? E aí, do quanto que tudo aquilo né, você vem nos ensinando, tudo aquilo que a gente trabalhou junto, né? Nesse tempo de certificação, do quanto que foi transformador para que eu pudesse hoje fazer o que eu faço. E aí, a pergunta que você fez, o que eu tenho feito hoje? Eu tenho feito oficina, tenho feito palestras, né? Eu tenho ido em escolas, em comunidades, em vários espaços sociais, já fui em hospitais, eu já fui Igrejas, né? em igrejas, eu já fui é, dentro da assistência social tem alguns polos, né, é, que atendem famílias. Então, não é um CRAS, é um SAS. Uhum. E eu tenho ido nesses lugares também, né? Então, é, a certificação te abre um leque de possibilidades para você transitar em vários equipamentos. É só ter a disponibilidade de ir e se jogar, né? Às vezes dá aquele friozinho na barriga, mas você precisa acreditar que é como você sempre disse, né? O embasamento que nós temos, né, com tudo aquilo que você nos apresenta, no meu caso, né, me apresentou, e é claro que eu continuo estudando, nos abre leques e portas que a graduação não me abriu. Ah. Ô, Fabiana, e o que você faz hoje que você não fazia antes da certificação? Na questão profissional? Sim. De me jogar na vida, né? Nisso que eu acabei de falar. De sair, de palestrar, de me posicionar, né? De chegar nos lugares e hoje ter autoridade. Porque assim, eu sempre amei ser assistente social. Eu vim de um círculo religioso e eu me formei
porque eu gostava de atender as pessoas vulneráveis, né? Então eu sempre estive perto, mas às vezes meio tímida, às vezes com medo, né? Sem ter muito aquela coisa de se jogar. Mas a partir do momento que aí você entende, eu sempre digo que essa causa não fui eu que escolhi, eu fui escolhida, né? E hoje eu posso dizer assim, né? Eu me emociono bastante em falar isso, que, Ai, que meu hoje Deus. Aí então você emociona, eu vou me emocionar também. é, que hoje isso transformou, né? Fazer a certificação transformou a minha vida e hoje eu posso transformar outras vidas, né? Sendo falando com mulheres, sendo falando com crianças, ou seja, falando com adolescentes ou famílias, né? A gente pode transitar em vários lugares, mas o quanto que é, me fez descobrir uma potência que estava escondido. Né? Eu não sabia que existia tudo isso dentro de mim. Eu não tinha essa mínima noção de que eu poderia ir e fazer e falar, né? Já teve um auditório aí que tinha mais de 3.000 pessoas. Nunca que eu conseguiria fazer isso, Você né? Foi palestrou para um auditório de mais de 3.000 pessoas. assim, e foi surreal. Conta. Falou sobre o que lá? Falei sobre Zé Paz, que foi logo Ah, no comecinho. Foi logo no começo. É uma das coisas que eu sempre falo, até mesmo para. Tem bastante meninas que às vezes vêm, Fabi, me fala um pouco como que tem sido, né? Que tá fazendo curso, mas às vezes tem medo e tal. E eu falo, não tem muito segredo, né? A gente precisa aprender a se jogar. E é o que você sempre falou no F17, você falava, se joga, faz. E eu não sei se você lembra que quando eu comecei, a minha câmera sempre ficava fechada. aham. Eu nunca, você falava, tal, mas eu nunca consegui, né? E na questão, quando você perguntou quando eu comecei a me divulgar e a me posicionar e me jogar para fora de mim mesmo, né? Foi quando eu cheguei numa escola e eu falei, olha, eu estou fazendo uma formação assim, assim, assado, né? Você pode me dar uma oportunidade? E aí ele falou, mas você vai falar sobre quê? E já estava perto do Maio Laranja, foi quando você deu, tipo assim, ele falou, agora tem que ir, se joga, né? E aí foi quando eu cheguei lá e falei assim, olha, eu preciso falar, né? Eu preciso orientar as crianças sobre educação sexual. E aí ele falou assim, mas você vai ensinar a fazer sexo? Não, não tem nada a ver, tem nada a ver. E aí foi quando ele falou assim, Fabi, tá, você vai ir. E aí, quando eu entrei naquele palco, eu me senti muito pequena, mas ao mesmo tempo aqui dentro grande, né? Porque a hora que as cortinas se abriram, e tava eu comigo mesmo, e olhando aquele 3.000 pessoas dentro daquela plateia, eu falei, uau, obrigada, Deus, obrigada, porque tudo aquilo que a Liliane disse é o que está acontecendo, né? Deus, ele pode fazer maravilhas através de nós, desde que a gente acredite. Ah, que lindo. E tudo isso, deixa eu só ativar aqui. E tudo isso, Fabiana, você começou ali oferecendo seu trabalho de maneira gratuita, mas logo você começou a ser remunerada, né? Começou logo a fazer palestras, projetos remunerados, não é isso? Uma das coisas que eu sempre lembro que você falou, você tinha duas possibilidades. Ou você trabalhar porque você gosta pela causa e você não precisa, né? Ou você se jogar porque realmente é mérito, né? Você está trabalhando, você oferece um bom trabalho, você vai lá e dá seu preço. Então, a princípio, eu olhava o quê? O meu posicionamento, né? Como eu não tinha um portfólio, como eu não tinha, né? Não tinha, não era Uhum. palestrante. Então, eu cheguei lá e ofereci. E aí ele gostou. Aí na segunda vez eu já, né, já dei um precinho. Não foi muito, mas dei o precinho. Aí na terceira vez já comecei a mudar, né? E hoje eu já consigo, sim, independente do lugar onde que eu vou. Eu não tenho medo. Eu vou lá e falo assim, esse é o meu preço, né? É aquilo que a gente conversou, acredito que foi ontem. Hoje em dia, né, se vai um famoso em qualquer lugar, todo mundo quer pagar, todo mundo quer aquele cara ali, né? Então a gente precisa acreditar que aqui dentro tem potência, aqui dentro tem conteúdo e muito conteúdo. Então eu preciso me posicionar e realmente mostrar para o mundo quem eu sou e que eu tenho valor e eu tenho também um preço, né? Sim, E sim. se você não quiser, amém. Você fica à vontade de falar para as pessoas, até é bom você divulgar quanto você cobra. Eu quero contratar a Fabiana. Como é que eu faço? Eu quero Fabiana na minha escola, eu quero Fabiana na minha igreja. Qual normalmente o valor que você cobra para as igrejas? Porque é uma pergunta muito feita
pelos nossos seguidores, pela audiência, até pelas Masters e Paz também, querem saber como é que está sendo para outra, até para se balizar, até para entender, olha, tá no mesmo patamar que eu, já está cobrando tanto. Como é que você faz com as pessoas? Então, para cada lugar, dependendo do bairro, né? Você vai de acordo com que lugar que tá te chamando, né? Mas Entendi. em torno de R$ 300 a hora. Dá para dá Olha só, pra, dá pra cobrar. Até maravilha, tá mais, vendo, gente? até mais. Já cheguei a ganhar mais, né? Mas assim, Uhum. numa média, né? Uns R$ 300 a hora. Hoje em dia é difícil você ganhar R$ 300 a hora num Sim, trabalho convencional, né? sim, sim, sim. E Eu, como fora que assistente social, não ganho isso. sim, sim. Ah, é difícil até outras profissões, tipo psicólogo. Uma sessão de 1 hora com psicólogo hoje tem psicólogo que está cobrando R$ 80, R$ 120. E na incerteza, e atende uma pessoa. Você cobra ali 300, 400, 500. Você atende várias pessoas, seu nome roda, Sim, outras sim. pessoas te veem, porque tem esse ganho também, né? Tem esse ganho também, o nome rodar. Isso é fundamental. Foi aquilo que eu falei, né, no começo, tipo, né, eu fui me colocando à disposição. Não que hoje eu não faça esse trabalho voluntário, tem lugar que realmente não tem condições. E quando eu te falo assim, R$ 300 a hora, é sem levar o meu material, né? Que aí quando eu coloco o material, esse preço começa a aumentar. Então, Uhum. se eu passo R$ 300 a hora, mas eles me dão tudo lá. Mas se eu tenho que levar, aí o preço tem que mudar, né? Porque aí eu Exatamente. comprei todas as coisas, Sim, né? sim. Então aí você tem que aumentar esse, e é isso que você acaba explicando na aula de projetos, né? Sim, sim. Ô, Fabiana, então assim, pelo que você falou, vamos dar logo o primeiro passo para as pessoas entrarem em escolas, em igrejas e em qualquer outro lugar e atuar e ser bem remunerado. O primeiro passo, pelo que você falou, é o quê? Ter conhecimento. Porque sem conhecimento da certificação Master e Paz, você estaria onde já teria alcançado quantas pessoas você alcançou, estaria onde você está? Não, claro que não, não, tanto que é aquilo, né? Eu tenho a formação de, eu sou assistente social e sou psicóloga social também. Então, assim, né, eu já tinha duas formações quando chegou a certificação na minha mão. Mas o divisor de águas na questão de ganho, não que as outras profissões não me oferecia, mas Uhum. essa me dá a liberdade de eu fazer aquilo que eu gosto, né? E me posiciona muito mais, que é bem o que você falou, né? Amplia, né? Eu saio daquela sala, né, de atendimento e eu vou para a vida, eu vou para o mundo, né? E quantas pessoas mais souberem sobre meu nome, aquilo que eu faço, mais eu acabo ganhando. Exato. Então, o primeiro passo, buscar conhecimento científico e prático. Qual é o outro passo que você apresenta para as pessoas? Pessoal, olha, vocês querem entrar em escolas? Vocês querem entrar em igrejas? Façam isso. Eu fiz isso. Traz a tua experiência aí para as pessoas. Eu segui mais ou menos o passo a passo que você trouxe, né? Fui estudando, e aí quando chegou na parte de projetos, aí eu vi, era legal montar um portfólio, montei um portfólio, né? Aí esses lugares que eu estava indo de forma gratuita, então a única coisa que eu exigia, olha, uma montagem de um painel, de alguma coisa, e aí você sempre falava assim, ó, usa do que eles têm, né? Então levava, tirava fotos, então tudo aquilo ali dava um visual melhor naquilo que eu queria apresentar. Aí chegou a hora de que realmente montei a minha pasta, né? Montei meu portfólio e aí eu saí, né? Bem no primeiro momento foi bem aquela coisa de vendedor mesmo, sabe? Eu chegava nas escolas e falava assim, ó, nós temos uma estatística, né? Não sei se você sabe, se trabalha com criança, existe uma estatística que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né? Tá acontecendo isso, 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 mas tá, se você não quer olhar, né, na questão das estatísticas, é só ligar a televisão. A cada momento a gente vê aí. Então, assim, ó, eu tenho esse trabalho, né? E aí, quando eu chegava nas igrejas, aí você vai no mesmo formato, mas um pouquinho usando da questão da religião. Olha, a igreja está dentro da sociedade. E eu não sei se você sabe, né? Eu conversando com um líder religioso. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil está no segundo do ranking do país onde tem mais cristãos. Mas, ao mesmo tempo, dentro da pesquisa do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, é dentro da família que a criança está sendo abusada. Não está meio, né, distante isso? Você não quer deixar eu falar, né? Porque eu vou orientar as famílias para que, ó, né, mostrar que essa igreja defende a família, essa igreja protege a criança, né? Para que a gente possa andar em harmonia com aquilo que a gente fala, né? E bem assim, eu tenho nos hospitais, né? Por eu
ter acesso bastante à questão da saúde, e aí eu vou lá e falo. Então, muitas vezes eles abrem a pediatria, já aconteceu, né, de abrir a pediatria, na assistência social, vão nos CRAS, vão nos CREAS, e a todo tempo usando como ferramenta, assim, base, né, o conhecimento da certificação, para você ter realmente ter a articulação, ter argumentos, né, mas mais do que isso, usando também como ferramenta a estatística, né, porque aquilo ali não tem como negar, como diz meu marido, né, contra fatos não há argumentos, né, nós temos um problema, e eu posso te oferecer a solução. E a solução está em você me contratar. Brasil, essa mulher é muito vendedora, Brasil. Amores, falando sobre isso, a gente ri, mas porque é muito sério isso. Eu tô rindo de felicidade. Porque uma pessoa que atua nessa causa tem que conscientizar as pessoas, né? Os líderes, os profissionais, sobre as estatísticas. A maioria dos profissionais não sabem que o nosso país tem tanto abuso como tem. Então, quando você chega assim falando, olha, você como igreja é importante se comprometer nessa causa. Vamos resolver esse problema. Você não defende tanto, adorei o argumento, você não defende tanto a família, nós não defendemos tanto a família. E como assim? Então a gente tem que ter, como a Fabiana falou, a gente tem que ter respaldo, a gente tem que ter base para chegar falando com eloquência. Não precisa ter a oratória perfeita, mas como eu sempre falo para as Masters e Pais, como eu sempre falo para vocês aqui, é você estudar e você fazer o feijão com arroz. Sentar a bunda na cadeira, desenhar o seu projeto, porque na certificação eu entrego passo a passo. Não tem como você dizer, não estou conseguindo. Não, tá passo a passo. Inclusive, na imersão gratuita, eu vou entregar para vocês parte desse conhecimento da certificação, tá? Na imersão começa amanhã. Então, entrego tudo direitinho. Você vai lá, apresenta seu projeto. As pessoas ficam até meio constrangidas de falar não, gente. E você vai adquirir essa habilidade de quê? De vender o seu projeto, de oferecer o seu projeto. Porque até eu estava num treinamento hoje. E o treinamento apontou a importância de toda e qualquer pessoa saber vender. Você não tem que ser um vendedor de loja para você vender. Você tem que entender do problema e entender da solução. Vender é isso. Dizer, ó, você tem um problema e eu tenho uma solução. E para solucionar, são tantos dias e fica tanto. Entende? Então, primeiro passo, Fabiana, vamos só colocar assim para as pessoas entenderem bem. Primeiro passo é o quê? Buscar conhecimento. Ter conhecimento. Primeiro. Segundo passo é realmente lá fazer o seu projeto, escrever o seu projeto, ter fotos e oferecer. Terceiro passo, oferecer esse projeto. Né? Então, ter esse posicionamento. E aí você sempre traz uma coisa, que é o que a gente trabalha com as crianças também, que você falou, e foi na aula que eu estava vendo semana passada. De emoções, meu corpo, minhas emoções. E aí você fala uma coisa assim, do quanto que é importante você se cuidar, né? Porque aí muitas vezes o medo acaba paralisando você. Então, assim, respira, né? Medita e se jogue, vai atrás, né? Que nem você falou, é o conhecimento, é você se cuidar, é você se julgar, você acreditar em você, né? E em tudo aquilo que se você estudou, né? Se você sabe o conteúdo, então não tem do que temer. Vai lá e apresenta. Exatamente. E é fazendo que a gente fica melhor. Sim. Não é eu vou ficar bom para depois ir lá e fazer. Não, eu vou lá oferecer. Cada vez que eu oferecer, eu vou ficando melhor, eu vou quebrar a barreira do medo de cobrar. Tá, gente? É bem isso mesmo. Fabiana, mas quando você vai montar o seu projeto, quando você vai montar, daqui a pouco a gente tem que chamar a boneca, tá? Que aí você vai contextualizar o lúdico. Quando você foi montar o seu projeto, ou o seu primeiro, ou o projeto que deu mais certo, qual foi o segredo? Você foi assistindo a aula e montando? Você assistiu depois montou? Você montou um e foi aprimorando? Como aconteceu isso? Na verdade, esse projeto começou sem ter o básico, que é o que você orienta, né? Nós fomos convidadas, eu e a Lili, né? Depois eu quero que você conheça ela, para poder a gente fazer um momento com as crianças. E aí foi quando eu cheguei na certificação, eu tinha passado por um processo de abuso, que isso tem 5 anos atrás, que foi o que eu trouxe no processo da certificação. Então eu estava muito ferida. Então nós íamos fazer uma brincadeira com as meninas da igreja. E aí, como eu já tinha essa parceria com a boneca, aí uma irmã falou assim: olha, você pode vir aqui na minha igreja para a gente fazer um chá de bonecas? Posso.
Aí nós fizemos até o primeiro chá de boneca e foi assim muito difícil para mim, porque na hora que nós terminamos, que aí a gente usa de fazer a oração, que nós somos cristãs, e aí uma menina segurou na minha roupa e ela falou assim: "Meu tio, tá mexendo nas minhas partes íntimas". Então eu tinha falado sem embasamento, sem nada, e na hora eu falei: "Meu Deus, o que que eu faço com isso?". Isso foi em outubro. Aí, na hora, eu tirei a menina de perto de todas as crianças. Nós tínhamos mais ou menos umas 70 crianças. Eu tirei, entrei com ela numa salinha. Aquela menina falou, mas eu não sabia o que fazer com o que estava acontecendo. E aí, beleza, né? Acionei a liderança da igreja lá e entreguei essa menina. Só que eu saí com o coração apertado, porque, tipo, o que eu vou fazer, né? E aí, quando passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, foi quando. Dezembro eu já vi as suas aulas. E aí, quando foi janeiro, eu fechei a certificação. E foi aí que eu comecei a entender, nossa, mas não é fazer por fazer, mas é fazer com um olhar diferenciado. E aí foi, eu estudei, e aí chegou na parte de projetos, aí eu fui olhando para aquilo que eu já tinha feito, bem o que você falou, né? Fazendo e aprendendo. Peguei aquilo que a gente tinha feito, que eu achei que tinha dado errado, e aí comecei a desenhar. Olha, a gente tem que colocar música, isso, aquilo, tem que usar figuras, né? Ah, mas eu também tenho que orientar a criança, tá? E se ela falar, que ela, né? E se ela falar e ninguém acreditar, ah, então tem o número de telefone, ah, tem uma rede de proteção, ah, eu também posso usar a questão da criação e o corpo. Então eu fui jogando para aquilo que eu acredito na questão da religião, né, para poder trabalhar com essas crianças, né? Hoje é claro que se eu estou dentro da igreja, eu falo de uma forma. Se eu estou na comunidade, eu falo a linguagem da comunidade. E aí, se eu estou numa escola, eu vou de acordo com a escola que me contrata, né? Então, para cada lugar tem uma linguagem, mas a essência, né? O esqueleto do projeto é o mesmo, né? Trabalhar a prevenção de Sim, abuso sim. sexual, emocional Sim, sim. Educação sexual, né? e educação sexual. Então é isso, gente, ó. Buscar conhecimento, aplicar o que você conheceu, desenhar esse projeto, oferecer para as pessoas e saber do método, das ferramentas que você tem que ter. Ela usa muito lúdico. Nesse lúdico ainda há várias opções, né? Histórias, músicas, Músicas. brincadeiras, dinâmicas, jogos, performance, peças e, enfim, leituras. Tem muitas ferramentas lúdicas. Falando em ferramentas lúdicas, vamos ver se a gente consegue a bonequinha entrar. Querida, dá um oi para mim aqui para ver se eu encontro seu comentário e convido. É Lili, boneca Lili. boneca Lili. Cadê ela? Me dá um oi aqui. Porque não estava chegando para mim. Ó, eu vou colocar até ela aqui, como se eu estivesse respondendo para ver se você vê. Ó, é Tá. essa daqui, ó. Não chegou para mim ainda. Porque às vezes chega para vocês e não chega para mim aqui. O que vocês veem nem sempre é o que eu vejo. Você comentou? Comentei. Acho Não que não chegou foi. ainda. Deixa eu ver. É Não. em Almeida 0505. Olha lá, ela falou um oi agora, ó. Ah, para mim. Agora chegou para Chegou. mim. É... Olha, estou aqui. Adicionar, fixar. Ellen. Ellen Almeida. Almeida 0505. É. Vamos lá. Deixa eu comandar aqui, porque eu clicando no nome dela não vai. Ellen. Ellen Almeida, né? É dois L's ou um L só, o Ellen dela? Um só. Almeida. Ah, tem um monte de gente aqui, ó. Fabi, sua linda. A Sani, Agora estamos sim. juntas, Fabi. Tem a Camila. A Camila entrou na certificação agora, viu? Ela veio pela Foi, minha né? hashtag. Não sei se ela já falou de mim para você. Ah, não lembro. Ela veio pela minha hashtag. A gente fez amizade. E aí eu falava assim: ela trabalha num abrigo. Ai, que legal! Agora deu certo. Essa é a Melhor apagar um pouquinho Lili. essa luz aqui. Tá muito claro? Apago essa luz Não, tá aqui. bom. Tá bom. Tá Apaga pra bom? ver, porque tá mais na sua testa. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver se fica melhor. Melhorou? Vamos ver aqui. Ficou melhor. Fica melhor, né? Fica.
Ah, agora acho que melhorou. Essa é a minha Prazer, parceira. querida. Minha Prazer, parceira, ela é tudo bem? Boa professora da noite. rede. Bom Isso demais. mesmo. Então você é aquela. Só te desativar aqui para ver, Fabiana. Então você é aquela bonecona dos projetos. Essa aqui é a minha identidade secreta. Ai, que linda, gente. Olha só, imagina, as crianças se encantam, né? Muito, muito, muito. Ela faz muito sucesso. Foi Conta a pra forma gente que aí, Lili. nós usamos, né? Oi? Foi a forma que nós usamos, que nós encontramos, porque é um tema assim extremamente pesado, né, para Uhum. ser falado. E a gente tenta passar da forma mais lúdica e leve possível, até a boneca acaba nos ajudando com que as crianças elas interajam com a gente, né? E elas Uhum. compreendam melhor ali o assunto, elas se identifiquem. Então foi a forma que nós encontramos essa ferramenta usando a boneca. Então eu tenho aqui a bonequinha que tem o sapato, que tem o vestidinho, né? As luzinhas, e aí a todo momento eu faço a interação, né, o bate-papo com a Fabi, e nós conversamos ali o tempo todo, interagimos ali o tempo todo, então tem surtido efeito. E como vocês, que tipo de conversas vocês desenrolam lá assim na hora? Ensaiam antes ou é um roteiro, mas vocês deixam fluir também? Como é? Conta pra gente. Falar, Na Ellen? verdade, eu e a Fabi, acho que desde a primeira vez que nós decidimos fazer juntas, né, parece que foi uma coisa assim bem de Deus, porque não teve nada ensaiado, tudo fluiu assim naturalmente, como se nós já fizéssemos isso há muito tempo, né? Então a gente tem uma conexão muito grande. Eu conheço a Fabi há bastante tempo, né? Nós fazíamos outros projetos sociais, né, de entrega de alimentos para pessoas em situação de rua. Então nós já tínhamos esse contato. E aí quando nós realizamos na primeira vez, nós tivemos aquela interação bem natural, né? E parecia que a gente tinha até ensaiado, então nós vimos ali a mão de Deus, né? Como que Deus conduziu ali cada detalhe. Então, ela tem ali os vários momentos, né? Tem o momento ali da musicalização, geralmente nós iniciamos com isso, tem o momento ali da história, mas no momento da história também eu, como uma boneca muito curiosa, uma criança curiosa, faço mil e uma perguntas para a tia Fabi e ela vai respondendo, né? Porque muitas vezes a dúvida da boneca é a dúvida das crianças que nem sempre têm a coragem ali de expressar, fazer ali a pergunta, né? Entendi. Então a interação de vocês é você, uma criança bem curiosa, e tia Fabi vai respondendo. Mas Isso, e eu trago curiosidades, as coisas que eu aprendi com a tia Fabi, né, algumas dicas que eu aprendi com a tia Fabi, como cuidado com o corpo, sinais de alerta, guarda de segredos entre adultos, das partes do corpo, né? Então eu vou perguntando, vou falando para as crianças tudo aquilo que eu aprendi com a tia Fabi. ô, Ai, Ellen, que maravilha. ô Lili, faz a pergunta para a Liliane, que todas as crianças gostam, do umbigo. Eu falo sempre assim para as Faz crianças, né? a voz da Lili, faz a voz da Lili. Ai, peraí, deixa eu tentar entrar no personagem aqui, gente. Tô sem minha cabeça, deixa eu tentar. Ela fica com vergonha. Não sei se eu vou conseguir entrar aqui no meu personagem, mas tem uma voz diferente. Faz Tem o seguinte, pessoas, eu já fiz põe lá a no colégio que eu cabeça, trabalho, Põe põe a a cabeça cabeça. na mas, tua frente. Ou então mas será que põe a eles cabeça pra vão cabeça na sua ter frente. assim Ah, no então meu põe na dia? frente, é. Porque Põe na a frente. cabeça ela abaixa bastante. Ah. Ela abaixa bastante, né? Tia Fabi, Diga, Lili. sabe por quê? Umbigo se chama umbigo? Eu não sei. É porque é um umbigo, é um só, tia Fabi. Se fossem dois, seriam dois bigos. E aí as crianças morrem de rir. Uma coisa. E aí a gente faz, assim, vários momentos, assim, momentos leves, tem, né, sempre ali a piada, né, alguma coisinha assim para chamar o momento, assim, para dar uma risada, também para descontrair, né? E Ai, engraçado, maravilha, Liliane, que adorei. todas as vezes, assim, acho que uma vez ou outra, sei lá, talvez umas duas vezes ou três,
que nós não tivemos uma criança que faça a denúncia naquele momento, né, Ellen? E é a hora que, tipo assim, Exatamente. nossa, o chão se abre, e aí eu não posso olhar para ela porque ela tá de personagem, e aí tô eu ali, e é a hora que você respira, você pede a Deus sabedoria, acolhe, e é a hora que a gente tem que ir juntamente, né, com a equipe que estiver lá, que nos contrataram para a gente poder estar lá, para que então a gente possa fazer aquilo que tem que ser feito. É uma das coisas que eu gosto sempre de frisar na questão da igreja, né? Eu gosto de trabalhar com igreja, porque esse é o meu meio, né? O da Ellen também. Que o nome dela é Ellen, né? Falei Lili, mas o nome dela é professora, ela é professora da rede. E do quanto que a gente tem que falar, do quanto que nós somos responsáveis, né? A questão da denúncia, né? O investigar não é como diz você mesmo, não é da nossa competência. Mas nós precisamos entender, enquanto profissionais, que a partir do momento que houve um depoimento espontâneo de uma criança, o que você faz com aquilo? Tá? Então, foi exatamente isso. No sábado, nós fizemos um programa e eu estava falando com a líder do Ministério Infantil. E, assim, até então, a princípio, a conversa que eu estava tendo com ela dava a impressão que a gente só estava fazendo uma descontração com as crianças. Eu falei, não, o que a gente está fazendo é muito sério, né? Do quanto que você precisa entender que isso daqui não é uma brincadeira. A gente leva para o lúdico para ficar mais suave, mas isso é muito sério, né? Enquanto profissional, ou seja, em qualquer lugar que a gente estiver, ou não profissional, né? Cada um dentro da sua atuação, do quanto que isso é sério e não é brincadeira, né? Passei quase 2 anos estudando sobre tudo aquilo, como atuar, para de repente alguém olhar e falar assim: ah, vocês estão indo brincar com as crianças? Não. A gente está indo estudar. E eu pegando no gancho da questão da saúde, né? Quando você olha na saúde e quando a gente trabalha a prevenção desde a infância, do quanto que a gente minimiza, né? Gastos, né? Com a saúde lá no futuro. Sim, Que sim. aí cai aonde a Ellie me conheceu, né? Atuando com pessoas em situação de rua. Né? Se esses adultos que quando eram crianças que foram abusadas, se eles fossem validados, acolhidos, orientados, né? Se realmente alguém tivesse se preocupado, como hoje é essa bandeira que você está levantando aí, né? Trazendo mais pessoas para que a gente possa realmente, né, encher essa sociedade de pessoas com um olhar diferenciado, nós não teríamos tantos dependentes químicos. Exatamente. Exatamente. E assim, é engraçado que apesar de nós usarmos essa parte lúdica, as crianças elas entendem a seriedade do assunto. Porque quando elas vão se abrir, quando elas se Ellen, reconhecem ali naquela Ellen, situação, só um detalhe. oi. Baixa o volume do teu celular que vai dar menos eco. Se você baixar o Ah, volume ok. dele. Você tá falando, tá dando eco. Aí isso acontece quando o celular tá com volume Melhorou? alto. Vai. Nunca fiz live, gente. É minha primeira vez aqui, então me ensinem aí como que faz. Pronto, deu uma melhorada. Então, olha só, é engraçado que as crianças elas entendem, né? Tem ali a boneca, tem a questão lúdica, mas quando elas se identificam, infelizmente, nessa situação, elas procuram a Fabi, elas não procuram a boneca. Então, a boneca é ali a parte divertida, a parte ali acolhedora, engraçada, né? Que elas gostam de estar, que elas gostam de ver ali a curiosidade da boneca, se identificam, né, como crianças ali na boneca, mas na hora de fazer a denúncia, elas fazem para a Fabi, que é justamente o adulto ali da situação, Perfeito. na qual, né, ofereceu para elas essa segurança, né? Porque esse é o objetivo. Procure um adulto de confiança, procure alguém, né, que possa ali te ajudar. Então, eles conseguem entender qual que é a mensagem que a gente leva, né? E nós fizemos lá no colégio na qual eu trabalho, dou aula para adolescentes do sexto até o ensino médio, mas desde os pequenos que nós fizemos, nós tivemos um retorno muito positivo dos pais. A coordenação me chamou, falou que os pais elogiaram o trabalho, que as crianças chegaram em casa falando. Então foi um alvoroço assim tão grande, tanto é que a Fabi, né, eu e a Fabi, nós somos convidados para fazer esse ano novamente lá no colégio no qual eu trabalho. Maravilha. Isso que a Ellen está falando é muito legal, Liliane. Porque quando a escola entende o porquê, né, a gente vai lá, que nem você falou, né? Tem embasamento, você vai lá, né, mostra as estatísticas e mostra que você tem a solução, e você vai lá e apresenta um bom trabalho, né? Esse ano, praticamente, eu vou repetir os mesmos colégios por onde eu passei, né? E outros colégios estão chegando por indicação desses outros colégios.
Então, do quanto É que desse isso é potente. jeito. É desse Até jeito, minha registro, gente. Não né, tem Fabi? Falou para ela que segredo. nós tivemos um convite para o colégio de registro, Então, a gente, Litoral Sul, região sul de São esse ano eu Paulo. saí daqui, viajei 350 quilômetros, a Ellen não pôde ir, para fazer em Minas Gerais. Agora a gente tem para setembro, nós vamos para registro, né? E o que você falou mesmo, Ellen? Desculpa. Então, para as regiões, para onde que nós estamos, né? Então a gente está Até começando a onde estamos viajar. indo. E ontem uma amiga de Natal, ela tá lá na igreja de Natal, ficou sabendo, né, através do Ministério Infantil que está replicando, e nós já vamos viajar para Natal. Preciso organizar, né, por causa a Ellie tem a agenda dela é mais apertada do que a minha. Então assim, do quanto que isso está expandindo. Né? E é a bandeira que todos os lugares que eu chego, eu falo, você conhece a Leiliane Rocha? Então, ela é minha professora. Tem que falar, tem que falar. A gente tem que realmente mostrar da onde saiu tudo isso, né? Eu Exato, acredito, exato. né? Que né, por ser cristã, eu acredito que já existia uma potência dentro de mim. E aí, Com quando eu digo certeza. né? Quando eu digo assim que não fui eu que escolhi essa causa, Deus me escolheu, né? Deus escolheu a Ellen para essa causa. A gente tem um porquê para a gente estar aqui. Mas não é preciso você ser escolhido, você pode escolher essa causa, Uhum. né? Você pode se sentir sensibilizado, né? Nós, porque passamos pela situação. Né? Mas outras pessoas porque, né, têm a sensibilidade e a empatia de olhar para crianças e adolescentes, né, que não precisa nem você conhecer, como eu disse, as estatísticas, mas é só você ligar a TV, que particularmente eu não gosto, mas quando você liga a TV, né, tá pipocando, né, os casos pipocam, a internet Uhum. também. Então tá aí, escancarado. Né? Então, se você quer ter uma mudança, né, de profissão, se você quer realmente atuar em alguma causa, você quer um porquê, porque é exatamente isso, sabe? É de você se encontrar nesse porquê. Né? No meu caso, eu acredito no caso da Ellen também, né? Expandiu a nossa consciência, expandiu quem a gente era a partir desse momento que eu conheci você e tudo isso que você apresenta. Gente, é porque é o seguinte, tá mais que provado que tem como a gente fazer a nossa profissão, a nossa missão, da nossa missão, a nossa profissão. Quando essas duas coisas se unem, a gente se torna imparável, a gente se torna referência, a gente se torna, se a gente tiver o que? Base. Então, muitas pessoas assim, não, mas é porque foi Fabiana. Fabiana tem algo especial nela, ela também tem algo especial, mas eu não vou conseguir. Meu amor, é seguir o que tem que seguir, é fazer o que tem que fazer. Eu lembro quando eu comecei também, foi bem na base da fofoca. Um foi fofocando de mim para outro, que foi fofocando a fofoca boa. É o famoso boca a boca. Até hoje o marketing comprova que não existe método mais eficiente do que indicação. Então, uma escola, você faz numa, gosta, te chama de novo, indica para outra, que indica para outra. Então, assim, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, né? Eu quero pedir licença para falar para vocês duas, que assim, vocês já vão pensando aí, montar a empresa de vocês, ter mais pessoas, porque vocês vão crescer muito mais ainda. Amém. Muito mais ainda. Vocês imaginam vocês daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como é que não vai estar? Né? Então, se não, né? Não vai continuar como está. Não vai continuar crescendo mais ainda. Para expandir, né? Expandindo mais ainda, porque a apresentação, a intervenção, o projeto que vocês exerciam há um ano não é o mesmo que fazem hoje. Não. Hoje já está muito mais elaborado. Daqui a 3 meses vai estar mais, e assim vai. Então, assim, quantas igrejas nós temos nesse país? Quantas escolas nós temos nesse país? Então, tem campo para todo mundo. Basta você seguir o passo para implementar projetos. Buscar conhecimento, sentar e escrever esse projeto, praticar esse projeto, prospectar esse projeto, vender, oferecer, buscar melhorias sempre, entender do método para aplicar. Então, isso é fundamental. Meninas, a gente está caminhando para o final, mas eu quero que vocês tragam e eu vou abrir aqui também os comentários para o pessoal tirar alguma dúvida com vocês, tá? Tá. Eu quero que vocês tragam quais são os maiores desafios, que a gente falou de coisa boa. Vamos falar de desafios também? Os desafios são importantes. Eu adoro conhecer os desafios, porque nos preparam, né? Quais são os desafios de vocês? A diferença para atuar em escola e atuar em igreja. Vocês percebem algum desafio diferente desses dois ambientes? Quer falar, Eli? Eu percebo assim, comentei isso com a Fabi no sábado, né?
tem muita questão, muitas barreiras, né, de pensamento, principalmente na igreja. Eu acho que por questões de políticas que nós passamos, né, de pensamento A, de pensamento B, ideologia A, ideologia B, eles confundem o nosso trabalho, o que é que nós vamos fazer. Então, é difícil ainda derrubar essas barreiras na questão, assim, deles pensarem, educação sexual. Então, como ficou muito em pauta essa questão na política, ainda há essa barreira de pensamento que a gente precisa quebrar. Então, às vezes eu vejo acompanhando aqui pela internet, até as próprias pessoas, né? Muitas vezes falam assim, mas isso tem que ser ensinado pelo pai, pela mãe em casa. Inclusive, eu Ô, vou lá, Ellen, marco você nos comentários. só um segundinho. Eu vou só, porque a tomada aqui não está funcionando para o meu celular. Aí eu vou pegar só uma extensãozinha ali. Você pode ir Fica à falando os desafios? vontade. Eu vou ausentar, mas eu Sim, volto em um minutinho. tá ok. Então, justamente essa ideia, né, esse pensamento das pessoas perceberem e diferenciar realmente o trabalho que a gente faz, que não tem nada a ver com politicagem, e muito menos, né, essa visão distorcida de achar que educação sexual é ensinar as crianças a prática do sexo. Não é isso, né? Não é isso que é falado. Não é isso que é ensinado. E se a igreja não ensina, e se a família não ensina, o mundo vai ensinar, só que de uma forma bem feia, de uma forma bem suja, como tem acontecido através das músicas, através dos desenhos e outras ferramentas que as crianças elas têm acesso e elas vão procurar. Por mais que os pais eles acreditam, né, que vou baixar aqui um pouquinho mais, porque eu falando que está com um eco aqui, vou baixar um pouquinho mais. Por mais que os pais achem que estão ali conseguindo controlar, né, tudo que as crianças elas têm acessado, mas o acesso à internet tem fugido ali ao controle de muitos pais. Então, eu, como professor, eu vejo que alunos ali, desde o quinto, sexto ano, já começam ali com umas falas muito deturpadas com relação ao sexo, né? Então, tem gente que fala, não é lugar de falar, isso não é lugar de falar na igreja, não é lugar de falar na escola, é a família. Mas tem muitas famílias que ainda têm esse tabu, ou não sabe como falar, a forma de falar, né? Porque não aprenderam lá na infância, e aí as crianças hoje elas vão procurar sozinhas, né? Então eu acredito que essa é uma das barreiras que nós temos, principalmente as igrejas tirar essa concepção negativa que tem, né? Que vem aí desde a época da política, com a história de cartilhas, isso, aquilo, e entender que o trabalho que a gente faz é totalmente diferente daquilo. Eu tô lendo aqui os comentários, assim, muita gente falando, né? Acho que a igreja é um dos ambientes mais difíceis para a gente entrar ainda, bem o que a Ellen falou. É engraçado, né? Que deveria, como eu disse, era o lugar que deveria mais falar. Porque quando você lê o Estatuto da Criança e do Adolescente, até mesmo a Constituição Federal fala que, né, nós estamos em sociedade. E a igreja tem que entender que ela faz parte dessa sociedade. Né? Inclusive, a igreja que a gente frequenta, existe um projeto de lei hoje que a gente vai estar trabalhando esse mês, né? Um projeto chamado Quebrando Silêncio. Então, se a igreja está levantando uma bandeira de um projeto chamado Quebrando Silêncio, como que tem reticências? Você pode falar, mas toma cuidado. Você pode falar, mas, né? Mas não, né? Do quanto que a gente precisa deixar isso suave e ao mesmo tempo palatável, né, para que as pessoas possam entender que é preciso falar, né? Uma das partes que eu e a Ellie, quando a gente está interagindo, a gente começa assim, Lili, Deus fez a cabeça, o ombro, o joelho e pé? Fez! Aí ela responde, fez, tia Fabi. Mas Deus fez só isso? Não, Deus fez as partes íntimas. Né? Então a gente já começa nesse sentido, para mostrar, tanto para adulto como para criança, que Deus fez tudo. Né? Deus colocou os nomes e os nomes estão ali para ser falados. Né? E por que que nós, enquanto cristãos, tem essa dúvida? Por que tem esse medo de falar? Né? Que a família é soberana, a gente não tem dúvida. Mas a estatística está dizendo que essa família que é cristã e soberana é ela que está machucando os próprios filhotes, tem abusado dos próprios filhotes. Né? Mas a igreja tem que entender que 3 vezes por semana, pelo menos, essas famílias estão lá, sentadinhas, olhando para frente, esperando ouvir.
né? E por que não falar? Talvez precisa falar de uma forma escancarada, mas assim, também falar uma vez por ano, como a gente vê, né, é muito pouco, né? Porque bastou a gente respirar, uma criança está sendo abusada, né? Então é essa sensibilização que a gente tenta fazer para fazer com que essa igreja possa entender, né, que nós precisamos falar. Seu áudio. Essa Algumas pessoas igreja estão perguntando que aqui, que está desculpa, resistente, quando teve vocês uma. chegam. Ah, Ah, tá falando que você quer falar? Não, que teve uma moça que perguntou se era necessário fazer graduação para poder fazer esse trabalho. não, 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 não não. precisa. Não precisa. Você fazendo a certificação Master EPAS, você já está capacitado para isso, tá bom? É, gente, meninas, essas igrejas que vocês entram e que elas falam assim, olha, mas na igreja tem que falar isso. Depois que vocês vão lá e fazem um trabalho, eles continuam com a mesma resistência ou se encantam com o trabalho de Aí se vocês? encanta, né? Porque aí entende o Aí porquê, quebra ali né? todos os preconceitos, né? Exatamente. Quebra Uhum. todos os tabus e todos os paradigmas, e aí pode entrar, vem mais. Qual a próxima agenda? Vocês falam sobre outro assunto? Dá para falar para adolescente? Ah, fala para os pais Aí também. já querem Então, assim, ó, tudo depois, né? aí já expande o leque novamente, né? Até Às chegar. vezes a gente até ouviu, né, Fabi? Ah, eu estava muito resistente para trazer, para concordar em trazer vocês, mas aí eu percebi como que eu trabalho, então nós já ouvimos isso também, né? Sempre, sempre. Então, Mas é gente, isso, né? é importante a gente entender o quê? Que a gente está trabalhando com um tema que é tabu na sociedade. Mas se você tem um bom projeto e você chega, apresenta, as pessoas, você quebra assim de um jeito que as pessoas, além de lhe chamarem, ainda lhe indicam e querem mais. Então, assim, o nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é tornar esse tema não mais um tabu, mas com uma naturalidade. E a gente só consegue fazer isso como? A gente consegue fazer isso com método convincente. A gente apresentando para a pessoa o quanto o método é eficaz, o quanto educa de fato a criança, o quanto ela aprende, o quanto ajuda as famílias. Então, se você vai com o método certo, não tem como essa resistência persistir. Porque essa resistência não foi construída por nós. Foi construída por uma sociedade que já encara a sexualidade como tabu, a educação sexual como ensinar a criança a fazer sexo e prevenção ao abuso como algo perigoso e difícil de falar. Esse é o normal que a gente vai encontrar em qualquer lugar. Mas quando a gente chega do jeito certo, as pessoas fazem, uau, eu quero de novo. E a gente vai vencendo, a gente vai lutando pelas crianças, treinando esses adultos, levando o que tem que ser levado e ainda nos posicionando como profissionais de referências, requisitados, bem remunerados e reconhecidos. Então, isso sim é fazer da profissão uma missão. Nas escolas, quais são os maiores desafios que vocês encontram? Quer falar também, Eli? Se deixar, eu vou falando. Pode Mas falar, Fabi. Já falei bastante. é engraçado, né? Nas escolas, quando a gente entra para falar, a primeira coisa que teve um dia que um diretor falou assim: mas você não vai trazer preservativo, não, né? Mas você não vai. Não, e vai na mesma perspectiva, né? Com medo, Isso. justamente porque é isso que a Ellen falou. Que a gente vê uma desvalorização do ser humano em algumas escolas, né? Por algumas situações que, né, politicamente falando, que quando a gente chega e a gente mostra, né? Que é de uma forma mais carinhosa, uma forma respeitosa, de uma forma empática, de uma forma respeitando o ser humano, independente de quem ele é, e aí que você se posicione, que você realmente vê os olhinhos brilhando, e aí você olha, né, humano com humano, alma com alma, e aí de repente baixa a guarda nesse sentido, de entender que a gente está ali, né, para levar o respeito, para levar aquilo que nós somos, a nossa essência, né, enquanto humanos, enquanto você fala a palavra, mas agora me fugiu um pouco, né? Me fugiu a palavra. Mas é isso, né? Existe sim, né? E como nós vamos em muitas escolas confessionais, acaba sendo, né, seguindo o mesmo princípio da igreja, mas o quando que a gente consegue quebrar, quando a gente mostra que nós sabemos aquilo que a gente está falando, que não é, né, uma brincadeira, né? Mas realmente existe método, existe um porquê, né? A gente estudou, existe pesquisas por detrás disso e que a gente só está tentando deixar o negócio mais leve. Ah, que maravilha, gente. Deixa eu aproveitar um minutinho aqui e mandar um beijo para minha aluna que está me assistindo aqui, minha aluna do nono ano, Sofia.
Um beijo, viu, minha linda? Ai, Sofia Entrou aqui também, ó. maravilhosa! Vem a prof aqui! Ó, É, Sofia, eu vou aqui autorizar a sua professora a lhe dar meio ponto de participação na live. aí, ó, tá vendo? Eu brincando. Eu brincando, porque eu sempre falava, né? Nota a gente não dá, nota a gente atribui. Sim. Mas, ó, deixa pra você também, Sofia. Olha só, meninas, é incrível, assim. Tem uma hora que a gente tá falando aqui, mas parece que tem 10 minutos pra mim. Porque é muito gostoso falar sobre a Sim. Bom, né? causa, é muito gostoso, né? Então, vocês que estão aqui Se deixar, a ouvindo. gente estende esse assunto aqui por horas e horas, porque é um leque, né, de muitas coisas para serem faladas, né? É isso. Quando a gente entende o porquê, é uma coisa que flui, né? Você sempre falava no F17, né? O flow, deixa fluir, deixa fluir. E flui, é natural, né? Ah, eu preciso aqui te mostrar, né? Ó, do Peraí, deixa projeto. eu desativar aqui os comentários para ver melhor. Aí, foi. De tudo isso, foi isso daqui em homenagem a você, porque na verdade nasceu depois da certificação, que é a minha história, né? É a minha história contada no livro. Em alguns momentos eu acabo até usando, mas não muito, né? Porque a ideia é de fazer com que os pais comprem o livro, né? Aham. Então, eu acabo não usando ele, mas nasceu esse livro curso também. Mas tem sido transformador. É bem o que você fala. Do quanto Se que alguém quando quiser o você. livro, como é que faz, Fabiana? Tá o link na bio. O link na. Fala um pouco sobre o livro aí, eu acho que as pessoas querem saber. Ah, Fala aí, com então, certeza. foi de um momento muito de dor, foi aquilo que eu falei. Quando eu cheguei na certificação, né, eu tinha passado por um momento difícil. Passei por sou sobrevivente, como o pessoal gosta de falar, né, de um abuso sexual. E a partir daí eu desenhei, né, comecei a desenhar a minha história. E até que um dia eu tive a oportunidade de conhecer uma editora e eu apresentei esse projeto. E eles gostaram muito. Então, o livro hoje conta a minha história, né? Claro que de uma forma lúdica. A princesa, porque trabalho muito a questão da identidade, né? Quando eu e a Ellie a gente entra para poder falar com as crianças, a gente fala assim, ó, quem criou, né? Para criança para que a criança entenda que nós temos um criador, nós temos um pai maior. Eu sei que cada um acredita, né? Naquilo que acredita. A gente fala a partir da nossa crença. Então, assim, né? Quando eu entendi que eu era a princesa, a filha do pai, né? Eu entendi que nada nem ninguém pode tocar no meu corpo. E aí eu termino aqui, ó. Ah, isso aqui, ó, só o spoiler, né? Esse finalzinho aqui é a minha filha desenhando comigo, a princesa nascendo, as fases da princesa. Mas a parte que eu gosto mesmo de mostrar, que é aqui, ó, que quando a princesa ela se encontra com o pai, né? Que é o pai de verdade, que é Deus. Ela entende, né, que nada nem ninguém pode tocar no corpo dela, nada nem ninguém pode fazer com ela aquilo que ela não permita, mas se acontecer, que ela precisa estar orientada, né? E aí entra naquilo que a gente tem feito, né? O trabalho de prevenção, né? É isso, nasceu um filhinho de mim. Ai, gente, é muito boa a sensação de escrever um livro. Sim, sim. Não Mas é? já estamos no segundo, hein? Nós juntamos aí algumas alunas e a gente está para lançar em maio laranja do ano que vem, aí tem novidade. Ai, que maravilha. Gente, assim, e muitos frutos. Depois que a gente entra nesse modo flow mesmo, de encontro com a missão, as oportunidades a gente vai cavando, outras já vão aparecendo em resposta do que a gente já faz. Porque, como a gente sempre fala, o universo devolve aquilo que você manda para ele. Sim. Então, se você manda para ele ação, ele vai te devolver resultado. Se você manda para ele conhecimento, ele vai te devolver credibilidade. Se você manda para ele projetos, ele vai te devolver implementações. Se você manda para o universo missão, ele vai te devolver um ser de referência. Porque todo mundo que trabalha com a sua missão se torna uma referência. Porque, como Fabiana falou, a Ellen falou, flui, nasce do coração. Você está no mercado, daqui a pouco você está falando sobre isso com alguém na fila.
Você tá numa roda de conversa com amigos, tá todo mundo conversando, você tá falando sobre chapinha, sobre salto alto, daqui a pouco você tá falando de sexualidade, as pessoas falam, nossa, nunca vi alguém falar assim como você tá falando. E aquele dá prazer em quem ouve, dá prazer em você que fala. É porque é um estilo de vida. Eu gosto muito de uma frase de Joyce, a Joyce de Sergipe, né? Que eu vou estar até no congresso dela, desse meio. Eu tô Legal, legal, feliz. legal, legal. Ela fala assim, ela colocou, né, até para mim assim, Leriane, ser Master e Paz é um estilo de vida. Não tem hora, não tem momento, não tem lugar para você falar de educação sexual, emocional e prevenção ao abuso. E cada vez mais que a gente fala, mais dá prazer. E aí eu quero terminar com uma pergunta que é o que mais me emociona. Até hoje eu não me acostumo. Até hoje eu fico assim, muito tomada, tá? Muito, muito tomada mesmo. É o que fala assim, é por isso, é para isso, é por causa disso. É quando a gente faz algo e por causa daquilo que a gente fez, uma criança relata um abuso e a gente consegue dizer assim, poxa, a minha ação salvou essa criança da mão de um abusador. E vocês falaram o que acontece com vocês, é só vocês implementarem, vem uma criança e conta. Sempre eu sinto duas emoções, tristeza por saber que mais uma criança estava sendo abusada e alegria porque mais uma criança foi salva. Mas eu quero saber de vocês, como é atuar nessa causa e falar assim, olha, a gente parou, a gente escreveu um projeto. Não, a gente parou, vamos lá para o espaço. A gente parou, a gente estudou, a gente escreveu, a gente pegou o método, a gente aplicou, a gente saiu de casa, veio aqui, falou, brincou, como dizem, né? E uma criança relatou e ela agora vai ser acolhida e vai ser tirada da mão do abusador. Qual é a sensação de vocês? O que é que vocês sentem? Como vocês conseguem descrever? Como vocês descrevem? Já teve momentos que eu cheguei aqui no estacionamento da minha casa e eu tive que ficar um tempo dentro do meu carro, sabe, chorando, porque é um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo você sente aquele alívio, né, porque realmente você acabou ali cumprindo o objetivo, né, salvando, alertando, né, uma criança de um mal que ela está passando, mas ao mesmo tempo dá uma tristeza, né, a gente pensar como que está a humanidade, né, então para a gente conseguir digerir isso não é fácil, mas ao mesmo tempo renova o nosso fôlego, né? A gente pensa, a gente está no caminho certo, né? Então, renova as nossas forças, entristece porque a gente olha para aquela criança, né? Para aquele ser, a gente não quer imaginar jamais uma criança passando por aquilo, né? Então, não é fácil esse sentimento, você lidar com esse sentimento. Só que ao mesmo tempo, renova o fôlego. Muitas vezes eu e a Fabi, a gente manda mensagem uma para outra depois. Fabi, a gente tem que continuar. A gente não pode parar. Essa é a nossa missão. Então, a gente se sente assim, renovada, né? A continuar. E quem renova as nossas forças é Deus, né? A nossa força, a nossa emoção é Deus que renova. Então, isso nos dá um gás, né? A gente vê que realmente o objetivo dessa missão tem sido alcançado. Exato. Então, acho que é esse misto, assim, de sentimentos, né, que a gente passa. Porque, assim, não é fácil você, igual chega para mim às vezes, né? Mães, profissionais, alunas, detalhando, o abusador pegou ali, chupou não sei aonde, fez mais não sei o quê. Se a gente ouvir isso e falar, não, é de boa, não, a gente já perdeu a sensibilidade, já não é nem para estar na causa mais, né? Não tem como. Então, essa dor... Não tem como. Sabe, Ellen, você traduziu bem aquilo que eu sinto. Cada caso que eu recebo dói, mas dói de uma forma que me impulsiona a continuar, porque eu falo, Sim. se tá doendo, a minha frase é, se tá doendo em mim, que eu estou só ouvindo, imagina essa criança que tá passando por isso. Eu quero salvar muito mais agora, né? E tem que doer, né? Porque se não doer, é sinal que a gente não tá vivo. A gente tá só tá existindo, não tá vivendo mesmo de verdade. Então tem que doer. Tem que doer, mas ao mesmo tempo que dói, isso não tem que ser motivo pra gente parar. Mas sim pra gente
continuar cada vez mais, porque tem muito mais crianças esperando essas palestras, esses momentos, essa palavra, essa informação. Ainda tem muita gente, ainda tem muita criança. Fabi. E aí, quando, né, eu gosto muito daquela historinha, né, que conta que o menino tá andando pela praia, e aí as pessoas olhando e falando assim, nossa, né, mas não vai dar tempo, né, o sol tá chegando, vai matar todas as estrelas do mar que estão aqui, né, larga a mão de ser bobo, né, não adianta você ficar falando, né, mais ou menos que ele falou assim, nossa, mas vocês vão falar, vocês ficam até chatas, né, mas o importante é ir lá e fazer, né, como diz o menino, ele pegou aquela e jogou, mas para essa eu fiz a diferença. Né? Então, se a gente está cansando, às vezes, né, de tanta gente falar, que a gente vai cansar mesmo. Mas eu fico pensando que até a gente ficar bem velhinha, a gente vai ter que falar, né? Esse é um chamado, assim, que, né, não tem como parar, né? É cada olhinho que a gente vê brilhando, cada criança que a gente já vê, né, dentro da cadeira incomodada, a gente entende, assim, você tá vendo? Foi mais uma, né? Aí, como diz aquele filme, só mais um. Só mais um. Então, todas as vezes que a gente sobe para falar, né, cada convite, graças a Deus a nossa agenda agora tá bem cheia para o mês de agosto e setembro e outubro também. Então, Meu a gente só pensa assim, ó, Deus. tá até outubro, assim, já tá, né, ainda tá na tampa. É só mais uma, é só mais uma, né, é pensar nisso daí. E a gente, Deus, ele é tão maravilhoso que mesmo diante da dificuldade, da tragédia, Deus, ele nos usa, nos paga para que a gente possa ir lá e resgatar. Só mais um. E eu quero deixar Gente, um desafio aqui, viu, pro Leiliane, eu quero deixar um desafio aqui para esse pessoal que está aí assistindo a live, né? Ó, dobrem as suas manguinhas, vamos à luta, acompanha aqui a Pro, porque com certeza ela tem ensinamentos muito preciosos, né, para quem quer começar a trabalhar, se sentiu chamado, se sentiu tocado, entendeu a importância dessa causa. E eu digo para vocês, né, a Fabi sabe, aqui em casa é uma luta, né, porque eu tenho a minha rotina bem, né, pesada, sou professora, sou mãe, e algumas vezes, quando a gente pega os finais de semana para fazer, algumas vezes meu marido, mas né, você tem que ir, tem que descansar, isso, aquilo. Aí um dia eu falei para ele, vamos comigo só uma vez para você entender o que eu faço. Eu quero que você me dê uma chance de você assistir uma vez. E ali eu por dentro aqui da cabeça da boneca, aqui olhando, né, o olhar dele aqui por dentro do velcro, né? E aí eu percebi ele olhando naquelas crianças, naquela vez que ele foi, nós fomos em uma comunidade bem emergente, né, Fabi? Muito. E ali eu percebi o olho dele ali marejado, e aí depois quando a gente foi embora, que ele entrou no carro comigo, ele falou assim, realmente, hoje eu entendi o que você faz, e realmente É eu necessário. vi que é necessário esse trabalho que você faz. Lili, é eu isso. sinto que a gente Então, está é encerrando, mas assim, a importante, tanta né? A coisa. gente, assim, muito mais do que, assim, toda a parte teórica, né? A prática, ela é muito importante. A Ellen trouxe dessa comunidade para você ter ideia do quanto que as pessoas estão sedentas, né, no mundo, na sociedade. Disso que a gente traz. Nós enchemos um lugar, né? Eu acho que a sua equipe não tem essa foto, eu vou mandar. Nós enchemos um lugar. E aí a mulher falou assim: dá para fazer uma outra sessão? Aí a Ellen achou assim, daí a gente pensou, vão vir as mesmas crianças. Nós fizemos de manhã, ela quer uma sessão à tarde, a gente vai repetir. Não, já eram outras crianças. Mas por detrás dessas crianças tinha os pais, a mulher de comunidade, assim, ela falou assim, abaixou a porta, Vrau, não, vocês não, Não sai cabe daqui. mais ninguém. A gente nunca. Foi surreal. Era tanta E criança no que dia era a seguinte teve outra perder de sessão vista. também, né, Fabi? E aí a gente fez duas sessões no sábado, na mesma comunidade, e no domingo a gente teve que repetir. Então há uma sede, né, por essa mensagem. E eu sempre digo para ela, né? Essa é a nossa forma de pregar o evangelho. Falar sobre isso também é pregar o evangelho. Sim, Né? sim, Então, claro. a gente sobe, pregue. A gente tá que nem João Batista. Enquanto até que ele venha, a gente está pregando. Porque o que eu acho incrível é que não importa a sua profissão e nem importa a sua religião, você Não. pode ser um grande Master Paz. Eu quero Sim. colocar a minha religião. Tem como? Eu não quero colocar religião. Tem pura ciência para você. Então tem como você fazer como você quiser.
Se eu tô numa igreja, minha gente, eu coloco lá muita coisa científica e as coisas que a ciência e a Bíblia condizem, eu coloco lá junto e fica lindo. Se eu estou numa escola que é laica, numa escola pública, não entra nem a palavra de Deus, entra muita ciência. Se eu estou numa escola confessional, coloco Deus também, porque é a filosofia daquela escola. Então, essa causa Exepaz, ela é muito democrática, ela é muito respeitosa, ela é muito ampla, como o Fabi falou desde o início. São leques que vão se abrindo, que eu já falei tanto para muçulmanos, como para cristãos e ateus e céticos. Por quê? Porque educação emocional, educação sexual e prevenção ao abuso não tem um público específico, não importa cor, raça, religião, classe social, etnia, todo ser humano precisa. Todo ser humano precisa. Eu vou só ativar aqui os comentários para eu perguntar ao povo o que o povo achou. Só sobe coração, aqui só sobe coração, tá? Só sobe coração aqui o tempo todo. Gente, maravilha, né? É incrível esse trabalho, é muito lindo. Eu quero avisar para vocês que tem pessoas já perguntando aqui, eu quero ser também as Marcheiras de Paz. Amores, a gente vai abrir inscrição dia 19 desse mês. Então, vai ser a nossa turma 8, 19 desse mês. Eu achei tão fofa a Fabiana falar assim, Leiliane, você vai abrir turma, não vai? Eu quero falar pro povo que compensa entrar e tal. Você quer que eu fale sobre isso? Eu falei, fale sobre o que você quiser, querida. Pode ser esse tema, pode ser outro tema. Eu quero que flua do seu coração, mas ela quer convencer vocês a entrarem. É bem isso, porque quando a gente bebe daquela água e aquela água é tão doce e ela transforma você e consegue transformar o outro, nossa, minha vontade era de gritar para todo mundo. Por isso, a Ellen sabe, por onde a gente chega. Você conhece a Liliane? Ó, somos alunos da Liliane, ó, sabe? Porque a gente tem prazer de falar, né? Porque deu resultado na minha vida, cuidou de mim, né? Você cuidou de mim na certificação, né? Para que eu pudesse cuidar do outro. E é isso que as pessoas precisam entender, né? Porque às vezes a gente coloca dinheiro em tantas coisas, mas, né, esse dinheiro foi o melhor dinheiro aplicado na vida, na vida. E você teve uma vez que você falou assim, mas aí de repente quando acabar o tempo, você pode comprar de novo. E eu já tô querendo comprar de novo, porque meu tempo já tá acabando, porque vez ou outra eu tenho que visitar as aulas. Eu gosto de visitar, né? É bom ouvir de novo. É bom estar perto de novo, né? Cria essa sinergia, cria essa amizade. E é isso, comprem, vamos lá, que a gente precisa movimentar. Afinal de contas, nós temos que criar um exército Exepaz. Uhum. Já capacitado, temos, né? Só precisa aumentar. Porque, gente, o que eu sempre falo é assim, não dá para atrapalhar a missão só por amor. Porque o amor acolhe, mas o que ensina é o conhecimento, o amor não ensina. Né? O amor a gente vai acolher e tal, mas é igual por isso que a gente fala, né? Com ciência, amor e força. Tem que ter ciência, tem que ter amor e tem que ter força para atuar. E esses são 3 pilares da nossa certificação. Então, antes de você pensar na certificação, quem está aqui agora, eu quero convidar você para vir para a imersão MPI, que ela a certificação é uma pizza enorme. A imersão ali é uma fatiazinha da pizza, só para você entender. Mas mesmo sendo uma fatia, vai ter muito conhecimento para vocês. Porque não é o conhecimento da certificação, porque a certificação são mais de 100 aulas, né? E a imersão serão 4 aulas. Mas eu quero que vocês sintam, porque assim, de verdade, agora eu vou falar de coração, a Fabiana sabe, eu sempre falo isso, e é de coração mesmo. Eu não quero qualquer pessoa na certificação. Eu não quero a pessoa que não se sente chamada, eu não quero a pessoa que não se sente tocada por essa causa. Eu quero aquela pessoa que já fica assim... Tá aqui na live ouvindo Fabiana e a Ellen e tá assim, eu estou me imaginando fazendo isso. Eu já sinto uma coisa boa só de pensar, eu palestrando para as pessoas, para pais, para profissionais sobre essa causa. Eu quero na certificação, quem está ouvindo e fala, meu Deus, que ideia boa dessa boneca. Eu vou entrar em contato com a Fabiana e com a Ellen no direct para eu saber como é essa conversação, como é que eu consigo essa cabeça dessa boneca para mim. Eu quero na certificação aquela pessoa que fala assim, eu quero fazer um projeto, eu quero fazer algo na minha igreja, na escola, eu quero fazer algo, nem que seja na minha comunidade, eu quero fazer algo. Eu só quero na certificação essa pessoa. Se você vier com o seu dinheiro para pagar e falar assim, eu quero só para ver como é melhor não vir, porque eu quero coração na causa. Eu acredito nisso. O nosso exército, que todo mundo está na certificação, é assim. Né, Fabiana? Você sabe como é. É assim, tem essa chama, só não sabia como, estava meio perdida e a certificação deu todo o caminho.
Então, se você está aqui assistindo essa live e você tem algum desejo de olhar no olho de uma criança e ouvir o que essas meninas ouvem, sentir o que elas sentem, assim, olha, eu estou sendo salva do abuso por causa de você. Hoje nós salvamos mais uma criança. Se você tem esse desejo, então a certificação é para você. Se você não tem, às vezes você pode fazer outro curso, não tem problema. Mas eu quero essas pessoas, porque eu acredito no poder do grupo, eu acredito no poder do network, eu acredito no poder da comunidade, e eu quero essas pessoas na comunidade Master e Paz, na certificação Master e Paz. Pessoas que têm esse desejo de salvar crianças. Às vezes não quer trabalhar com criança, mas pode trabalhar treinando pais, treinando profissionais, treinando famílias. Pode também. Mas tem algum desejo de realmente fazer a diferença na proteção à infância? Tem desejo de ser reconhecido, ser bem remunerado, ser um profissional referência? Então, a certificação é para você. Primeiro vem para a imersão, que começa amanhã. Depois vem para a certificação, para trocar a bolinha com Fabiana, com ela. Olha só que interessante. Teve um dia que eu fui em uma consulta na UBS, e aí, como você falou, a gente começa a viver isso mesmo, que a gente começa a falar assim, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente fala, né? E aí eu passei o contato da Fabi e a diretora lá da UBS, responsável da UBS, nos convidou, eu não pude ir, porque era durante a semana, mas aí a Fabi, né, foi, e a Fabi, ela falou com as agentes de saúde, os agentes e as agentes de saúde, porque eles viam justamente o que eles entravam na casa das pessoas e quando tinha um relato desse, eles não sabiam o que fazer. E a Fabi foi lá palestrar para eles, na UBS. Ai, gente, isso é lindo, olha. Então, assim, como o Fabi falou, é um leque. Você pode atuar em hospitais, escolas, consultório, igrejas, prefeituras, ONGs, comunidade, na praça, no Palácio do Planalto. Todo lugar precisa de quem conhece sobre EZPAS, educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. Porque a maioria dos profissionais não sabem quase nada sobre o assunto. Então, tem muito campo para todo mundo. Tem método. Então, método a gente tem. É só a gente se unir nessa causa e seguirmos juntos. Meninas, eu quero demais agradecer a participação de vocês. Ellen, amei te conhecer. Parabéns pelo bem, trabalho incrível que vocês fazem. Um orgulho saber que... Vocês não sabem a emoção que eu sinto. Eu sinto uma emoção muito grande aqui do outro lado, saber que eu fiz algo daqui que alcançou vocês e que vocês estão alcançando muitos e muitos outros. Amém. Então, assim, o que vocês alcançam, eu sinto que eu também estou alcançando, sabe? Então, isso soma demais para o meu vigor profissional, para o meu vigor emocional, para os meus números que eu quero alcançar, porque números para mim também são importantes no que se refere a crescimento, no que se refere a alcançarmos o maior número de crianças, porque o número é muito grande das que são abusadas. Então, meu sonho era salvar em 10 anos, alcançar 1 milhão de crianças, mas nós já passamos disso, graças a Master EZPAS, graças ao Instagram. Não esquece que em 10 meses eu bati 8 mil crianças. Hein? Não te ouvi, peraí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o meu. Falei, não esquece. Como é, Fabi? Na primeira live... Tá mudo. Agora ficou mudo, Fabi. Oi, voltou? Voltou? Voltou. Agora voltou. Eu falei assim, não esquece que nessa contribuição de como você falou, 1 milhão de crianças, em 10 meses eu bati 10 mil, hein? Olha só, gente. Uma Master EZPAS capacitada, em 10 meses, 10 mil crianças. Meu Deus, isso é incrível. A gente precisa de pelo menos umas 100 mil Master EZPAS. E eu vou alcançar esse número. Eu tô com esse número aqui na cabeça, ó, 100 mil Master EZPAS. O dia que a gente alcançar 100 mil Master EZPAS, eu vou ter que fazer um grande evento de comemoração. E eu tenho certeza que isso não está longe. Não está longe. Nós temos hoje, de Master EZPAS mesmo, né? Nós temos cerca de 1.500, mas números, quando eu penso em Deus, 100 mil para Deus é quanto? Né? É muito pouco ainda. Não é tão pequena ainda. Né? Então, eu acredito que muito mais nós seremos. E esse legado fica, porque, meninas, o que vocês fazem está alcançando gerações. O que as crianças estão aprendendo com vocês vai atingir os filhos delas, os filhos dos filhos. Então, os impactos, eles são incomensuráveis. Então, olha, minha gratidão. Deus continue abençoando o projeto de vocês.
Cresçam, cresçam, cresçam cada dia mais. Amém. E um conselho que eu dou para vocês é: comecem a estudar sobre empreendedorismo, porque vocês têm todo o cacife para montar uma empresa com várias pessoas. E eu vou estar falando mais com vocês, Márcia e Paz, sobre isso, tá? Mostrando mais os caminhos para vocês, porque eu quero que vocês tenham empresa, que vocês empreguem mais pessoas, que vocês recrutem mais pessoas para essa causa, que vocês ganhem cada vez melhor, porque quanto mais a gente ganha, mais a gente investe na causa, porque nosso coração está nessa causa. Então, quando a gente mais ganha, a gente mais vai querer investir nessa causa. Quanto mais a gente investe tempo, conhecimento e dinheiro, mais crianças são salvas. Nós estamos aqui para isso. Amém. Para isso. Amém. Ó, beijo no coração, Obrigada. viu? Valeu Beijo. demais. Obrigada a todos pela oportunidade, viu? Beijo. Ai, eu Beijo, amo vocês de também. Tchau, tchau. Valeu, gente. Foi muito bom. Tchau, tchau. Tchau.